Bom dia, senhoras e senhores. A gente vai dar início ao nosso colóquio de planejamento, políticas públicas e controle social, Ceará e Brasil, que também é o primeiro encontro nacional de observatórios de políticas públicas e cidadania. Essa programação, ela também é em comemoração dos 10 anos do Observatório de Políticas Públicas. Para compor nossa mesa hoje, nós chamamos a senhora Verônica Maria Benevides Pedrosa. Verônica é mestre em avaliação de políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora na pós-graduação dos institutos IDJ e IDEC e desenvolve pesquisas nas áreas de políticas públicas em educação e mudanças sociais. É pesquisadora e colaboradora no Observatório de Políticas Públicas, OPP-UFC. Convidamos também o professor Fernando José Pires de Souza. O professor Fernando é mestre e doutor em Economia, pós-doutor em Economia pela Université Montréal. É professor no Departamento de Teoria Econômica e no mestrado de Avaliação de Políticas Públicas. Convidamos também, representando o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Hugo Figueiredo, representando ele, o senhor Kleiber Medeiros, certo? O senhor Avilton Júnior e o professor Flávio Ataliba. O senhor Kleiber Medeiros é analista de políticas públicas, o senhor Avilton Júnior, coordenador de planejamento da CEPLAG, e o professor Flávio Ataliba, além de professor do Departamento de Economia Aplicada do CAEM, é também diretor-geral do IPES. O IPES é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. É uma autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. E ele tem como objetivo gerar estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas que permitam a avaliação de políticas públicas e a elaboração de estratégias para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Convidamos também para compor a mesa o senhor deputado Renato Roseno. Renato Roseno de Oliveira é um advogado, servidor público da carreira de analista de políticas sociais e político brasileiro. Atualmente é deputado estadual e membro do Partido Socialismo e Liberdade. Com a palavra, a senhora Verônica, que coordenará os trabalhos de hoje. Bom dia, sejam todas as pessoas bem-vindas a este evento do OPP, em comemoração aos 10 anos do Observatório de Políticas Públicas. Nesta manhã, nós teremos a fala do professor Fernando Pires sobre planos plurianuais do Estado do Ceará, avaliação e controle. Em seguida, teremos o tema, o primeiro ano estadual da gestão do governo do Estado do Ceará e a apresentação do PPA 2016-2019, pelos convidados Flávio Ataliba, Kleiber Medeiros e Avilton Júnior, e como debatedor nós teremos o deputado estadual Renato Roseno. Então, vamos passar a palavra ao professor Fernando Pires. Bom dia a todos. Está desligado. Bom dia a todos.
É um prazer estar aqui novamente. Ontem foi uma abertura muito boa, né? Muito interessante. Meu Deus do céu. José Celso. O José Celso fez uma palestra brilhante sobre a questão do planejamento no Brasil, mostrando os pontos positivos, os obstáculos, etc. E hoje, na nossa sequência, vamos discutir o estado do Ceará. Né? À tarde teremos o prefeito Roberto Cláudio, que confirmou presença. Né? Ele chegará por volta das 15 horas, então a gente pode se estender um pouquinho de manhã. Né? Então, hoje vai ser um dia muito interessante, porque a gente vai discutir a nossa situação aqui no Ceará. Né? Olha o mosquito da dengue, acabei de matar um aqui. Dentro do auditório da reitoria não dá, né? Da Zika. Eita. Tem alguém grávido por aí? Grávida, né? Grávido não tem, né? Grávida. Né? Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, né, com o meu amigo Flávio Ataliba, das antigas, da universidade, hoje professor do CAEM, está lá no IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas do Governo do Estado. Né? O IPES é, digamos assim, a casa recente da minha antiga casa, que eu sou oriundo do IPLANS, Instituto de Planejamento do Ceará. Trabalhei lá durante 10 anos e foi um trabalho muito interessante para mim, foi quando eu comecei a enveredar para essa discussão maior sobre planejamento, políticas públicas, etc. E depois que eu saí, vim para o UFC, foi transformado, foi no IPES, o Flávio está lá já o segundo mandato, né, Flávio? Ele está hoje aqui representando o secretário, com os assessores, o pessoal lá da secretaria, e vamos fazer um bom debate. Então, sejam bem-vindos. Prazer. Né? E também a presença sempre marcante, né? Sempre muito atenciosa nesses debates da UFC, nos debates envolvendo a sociedade cearense, o colega e deputado Renato Roseno, né? Cuja história todos nós já conhecemos bastante. E a minha amiga Verônica, que é a nossa militante do OPP, colaboradora. Né? Então, para não perder muito tempo, vamos começar aí nessa discussão. A realidade, esse é um trabalho que foi feito rápido, porque nós conseguimos os PPAs do governo do Estado, que a ideia era que o observatório começasse a estudar os PPAs para tentar acompanhar as ações do Estado, né, obviamente. E surgiu a possibilidade de um congresso no Peru, e eu fiz esse trabalho assim, peguei mais a documentação dos PPAs e fui analisar a questão da transparência de controle social, que é a grande missão do observatório, como se colocou ontem. Então, foi um trabalho secundário, em cima de dados secundários, em cima de informações, em cima dos textos. Mas deu para escrever, né? Deu para escrever alguma coisa, e estamos aqui para, obviamente, começar a discussão. Certamente é um trabalho que possivelmente tem as suas lacunas, eu pretendo aprimorá-lo. Mas achei interessante colocar antes desse debate, porque eu faço um resgate da questão dos PPAs e de toda essa discussão de participação, transparência, etc., desde o governo, peguei os 3 últimos governos antes do Camilo, porque foi feito logo quando ele assumiu, quer dizer, não tinha ainda o PPA, vocês vão apresentar justamente o PPA, né, de 2016-19, dessa gestão, então não existia ainda informações para trabalhar em cima do atual governo. Então, eu fiz um trabalho analisando desde Lúcio Alcântara até agora, e os 2 mandatos do Cid Gomes. Por que essa divisão aí, essa decisão do Lúcio Alcântara? Porque o Lúcio Alcântara, ele, de certa forma, representa na política cearense, na administração pública cearense, um divisor de águas da gestão que vinha do governo das mudanças, né, do Tasso Gereissati, Ciro Gomes, etc., e mesmo sendo um representante, um participante
comando do grupo político deles, ele começa, então, a imprimir uma administração mais pessoal, digamos, mais do seu governo, quebrando, de certa forma, com os pressupostos do governo das mudanças. A gente sabe das correlações de forças políticas e como foi que isso ocorreu. Então, achei por bem trabalhar em cima desde o Lúcio Alcântara até agora. E é interessante porque você tem governo Tasso, né? Governo das mudanças, e tem Lúcio Alcântara, que é uma transição, de certa forma, né? Se a gente pode falar assim, porque entra depois o grupo, né, do Ferreira Gomes, certo? Então, você tem ali aí ele como uma fase de transição para os Ferreira Gomes, que é outro bloco político, né, que nós conhecemos, e que está, de certa forma, sendo dado continuidade agora com o governo do Camilo. Muito bem. Então, essa foi a ideia, né? E também porque tinha informações mais precisas com relação a PPAs, essas coisas, para a gente investigar, né? A gente sabe que os PPAs foi uma determinação da Constituição de 88, como eu vou falar aqui, então toda administração que entra tem que elaborar um PPA para dizer o que é para que veio, né? Então, os objetivos desse trabalho é investigar possíveis avanços no processo. Passa aí, Joaquim, por favor. Joaquim. Pode, vai ser rápido aqui. Uns 20, 30 minutos no máximo, 20 minutos. Mas se você quiser sentar lá, fica à vontade, tá bom. Então, valeu. Então, a ideia é investigar possíveis avanços no processo de planejamento governamental nos últimos 3 PPAs, planos plurianuais, de verificar até que ponto a sociedade civil tem um papel ativo na construção de um paradigma de planejamento e gestão participativos. A referência teórica que eu utilizei foi a referência do Planejamento Estratégico Situacional, de Carlos Matos, quer dizer, Carlos Matos era um socialista chileno, e desenvolveu essa metodologia, que é uma metodologia progressista, uma metodologia que incorpora realmente a participação de forma muito plena na elaboração de planos, principalmente planos mais globais, de governos, etc., né? E que trabalha muito em cima da análise situacional de cada ator, né, como o ator se encontra na sua representatividade junto à sociedade. Então, é uma referência com o planejamento, e eu acho que, de certa forma, isso foi disseminado no planejamento no Brasil, né, essa metodologia dele. Na própria metodologia, tudo que um debate desse não deixa de ser uma avaliação, não deixa de ser uma avaliação, porque a gente vai, de certa forma, analisar o PPA e a primeira administração aqui, Camilo, primeiro ano da administração, com colocações, etc., e observações, o que se constitui em avaliação, obviamente. E a avaliação faz parte do planejamento. Você não pode estruturar um plano sem já incorporar as metodologias de avaliação, indicadores de avaliação, etc. Isso é uma coisa que já é comumente referenciado, né? Antes os planos eram muito, você fazia o plano e não definia a avaliação, e depois ia fazer a avaliação ex-post e ficava mais complicado, porque não definiam indicadores, nem metodologia de avaliação. Isso é só para dar fazer um adendo com relação a essa questão da avaliação, né? Então, como eu falei, o estudo compreende os PPA do Estado, né? Período 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, dos governos Lúcio Alcântara, 2003, 2006, Cid Gomes, 2007, 10, 2011, 14. Vocês podem observar que os PPAs não coincidem necessariamente com o mandato do governador, porque
Dentro da Constituição Federal, a ideia é não ter perda de continuidade, ou seja, o PPA sempre de um governo começa no ano seguinte, né, ao governo entrante, ao governo que se instala. Então, o primeiro ano do governo atual, de certa forma, você estaria cumprindo, né, as recomendações do PPA do governo anterior. É como se o Camilo ainda tivesse esse ano atendendo ao PPA, né? Não é como se tivesse, deveria atender o PPA do governo Cid Gomes, do governo passado. E o que ele está apresentando, ainda vai para a Assembleia, se eu não me engano, é isso? O PPA 2016-19, já foi? Tá. 2016-19, vocês podem ver que o mandato dele vai até 2018 e o próximo governador vai já pegar, né? Começa já com o primeiro ano ainda do plano PPA do Camilo Santana. Então, é assim que funciona, né? Então, a ideia é verificar até que ponto os PPA do Ceará se diferenciam do modelo de planejamento tradicional, aquele burocrático, autoritário, impositivo, vertical, né? Que marcava o planejamento tradicional, o planejamento até a Constituição de 88. Né? Obviamente, era bem característico, né, de uma fase autoritária, né, uma fase ditatorial, governo militar, etc. Os planos vinham de cima para baixo, planos tecnocráticos, sem incorporar a discussão com a sociedade, a participação, etc. A partir daí que se começa toda a retórica, né, e, de certa forma, a ideologia no sentido da transparência, da participação, né, da questão do zelo com a coisa pública, ou seja, todas aquelas terminologias que são utilizadas a partir da Constituição de 88, no processo de abertura democrática. Então, para fazer um breve histórico, né, Ceará, condicionantes históricos estruturais, para se entender como é que se atua hoje. Né? Ontem eu estava dando aula para os alunos de economia regional e estava situando a questão do planejamento, que eu ia até falar ontem à noite, na abertura, mas não deu, porque o tempo já estava muito longo. Mas nós sabemos que o mundo passou por fases, né? E todas essas fases foram marcadas por uma maior ou menor participação do Estado ou do planejamento. Eu estava conversando com eles sobre essa questão da questão regional e mostrando para eles quais as transformações que ocorreram no Brasil e como isso teve implicação na questão regional, e em particular Ceará, já que a gente vai falar sobre Ceará aqui, praticamente. Então, a gente pode remontar as grandes crises do capital, né? E, por incrível que pareça, essas grandes crises, elas vieram no centro do capitalismo, né? Então, se a gente observar, a crise de 29 foi nos Estados Unidos que começou. Né? A crise de 71, com a derrocada de Bretton Woods e o fim do sistema monetário internacional, também foi nos Estados Unidos. Né? E a crise de 2008, crises sistêmicas, crises globais, foi nos Estados Unidos. Né? Então, isso é muito emblemático, quer dizer, a capacidade que tem o centro do capitalismo mundial, no caso dos americanos, dos Estados Unidos, de propagarem situações de crise, né, de crise para o mundo todo. E, certamente, o final de Bretton Woods, nos anos 70, é um marco para a sociedade mundial, né, e para os países periféricos do capitalismo, porque você tem aí o fim do sistema monetário, que era um sistema ouro-dólar, né, onde os Estados Unidos era o país emissor da moeda padrão, e sai do sistema de taxa de câmbio fixo para flutuante. E aí onde se inaugura, né, o neoliberalismo no mundo. Né? Então, você tem uma nova fase em que se dá
de certa forma, se conclui aquela fase do Estado desenvolvimentista que digamos, coroou o mundo durante 30 anos, que foi a fase do final da Segunda Guerra até os anos 70, e entra uma nova fase, que é essa fase neoliberal. Bom, essa fase áurea do capitalismo, de produção de massa e consumo de massa, que foram os 30 anos gloriosos, foi uma fase onde as políticas públicas foram muito efetivas, né, porque se construíram os grandes sistemas de proteção social, os direitos sociais avançaram de forma muito grande, muito rápida, nos países desenvolvidos. É tanto que se chama o século XX como o século dos direitos sociais. Mas quando o sistema vai em derrocada, nos anos 70, no começo dos anos 70, toda essa intervenção do Estado, essa regulação do Estado, ou esse fortalecimento do Estado se deteriora e o mercado passa a ter o comando de todo esse processo de alocação de recursos, distribuição, etc. E também, de certa forma, de implicações sobre o planejamento, já que a ideia é Estado mínimo. Então, o planejamento sofre um baque muito grande, porque se antes se trabalhava em cima de grandes planos, né, de grandes planos de desenvolvimento, etc., como o Brasil mesmo foi objeto disso, né? Na realidade, o Brasil é um país construído pelo Estado, né, do Getúlio, o Estado do Juscelino, o Estado dos militares. E sempre foi assim, né, com grandes planos, né, plano de metas, primeiro e segundo PND, e agora os PPAs. Então, quando se chega nesse período, o planejamento passa a ser relegado e se acaba com aquela ideia de Estado interventor, ou seja, do Estado desenvolvimentista, e o mercado passa a ter uma força maior, né? E isso é muito interessante porque daí nós temos uma situação em que o mercado passa a assumir essa coisa, né? E toda a ideia, né, todo o arcabouço ideológico de participação, descentralização, etc., toma conta do cenário político e do cenário das políticas públicas. E daí se sai daquela perspectiva de planos mais consistentes, globais, né, para um planejamento mais localizado ou, possivelmente, uma situação sem planejamento, né? Nessa situação, nesse bojo, que nós temos o fim da SUDENE, que era a instituição que era responsável por pensar a região Nordeste. Era a instituição responsável por ver o Nordeste enquanto um sistema, né, um sistema produtivo que tivesse todas as suas etapas, né, um ciclo produtivo de desenvolvimento. Com isso, se acaba esse planejamento mais sistêmico, global, de elevar a região a uma situação de capitalista mais sólida, né? E se passa, então, os estados passam a trabalhar de forma errática, de forma muito pragmática, sem planos mais bem concebidos, né? Então, o fim da SUDENE foi uma coisa muito ruim para o Nordeste, né? Para o Nordeste brasileiro. E o planejamento mesmo no Brasil perde a sua força, porque não tinha mais sentido essa intervenção maior do Estado, dada a ideologia neoliberal. Muito bem. Então, a ideia passa a ser uma intervenção mais local em cima dos arranjos produtivos, dos classes, né, do desenvolvimento endógeno, que são intervenções mais microeconômicas, né, com base no empreendedorismo, etc., sem uma visão mais forte do Estado, né, na alocação e na atração de investimentos privados, como é o papel do Estado como investidor. Então, com isso, o planejamento e a ação do Estado passa a ser secundária, né? E o que é mais interessante é que essa ideologia e essa forma de tratar a coisa pública, ela se insere também no poder público, né? Então, o poder público absorve essas ideias neoliberais no sentido de se reorganizar ou desorganizar no sentido
no sentido de incorporar essas ideias de descentralização, de participação, de transparência, que na realidade é muito conveniente para a legitimação de suas ações, né? E dentro do próprio setor público você tem essas transformações, ou seja, o setor público passa a terceirizar, passa a subcontratar, passa a precarizar a força de trabalho. Eu me lembro muito bem que eu era técnico do IPLANCE, do Instituto de Planejamento do Ceará, que estava falando com o Flávio, e a gente tinha uma boa remuneração, nós fomos concursados e tudo, e quando o Tasso Gereissati entrou, ele simplesmente imprimiu uma administração empresarial no Estado e achatou o salário de todo mundo, fez uma reorganização administrativa, financeira, etc., que teve o seu lado positivo, mas para o lado do funcionalismo público e para o lado dos técnicos, etc., foi muito, muito ruim. Né? Tanto que várias pessoas saíram do IPLANCE, fizeram concurso, eu mesmo vim para a universidade. Então, foi realmente um processo de precarização. E hoje você tem o funcionalismo público numa situação complicada, porque você tem gente muito bem formada no setor público, você tem doutores, você tem pessoas que avançaram em termos de formação, mas que têm um salário muito ruim, né? Muito ruim. Você não tem uma política de formação, né? Então, se trabalha muito nisso, né? E isso foi tocado ontem aqui, né? pelo Celso, de forma mais superficial. Né? Então, é isso. Então, nós temos também, isso não deixa de ser um retrato desses nossos condicionantes estruturais, né, como a questão autoritária, o patrimonialismo, o corporativismo, vínculos com interesses privados, né? Quer dizer, essa promiscuidade entre o público e o privado sempre ali capitaneando, né, e sempre capturando, como fala o Chico de Oliveira, né, capturando o Estado para atender seus interesses. Né, com isso você tem uma questão regional complicada de resolver e uma perpetuação das desigualdades. Então, tem uma questão muito mais de fundo, muito mais estrutural para se resolver, né, quando se pensa numa questão de desenvolvimento e com a atuação do Estado. Né? Quer dizer, sem resolver determinadas questões fundamentais, fica difícil se implementar transformações mais radicais, mais estruturais, como o plano plurianual. Muito bem. A Constituição, só para ilustrar, né? Como eu tinha falado, a Constituição Federal de 88 instituiu o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Incorporados nos anos 80 nas constituições estaduais, as constituições estaduais tiveram que incorporar isso, e que a questão da participação e regionalização é uma questão que está na Constituição, é uma exigência. Então, a gente vê muitos os PPAs, né, falando em participação e tal, como se fosse uma iniciativa sua, que na realidade é uma determinação constitucional. Né, eles têm que cumprir isso, né? E que se imprime um modelo de gestão por resultados. Né? Aqui eu já antecipei algumas críticas, né, a esse tipo de coisa, que é falhas na interlocução institucional entre estes e a sociedade civil, triagem das propostas populares, que eles triam as propostas populares, a gente vai falar nisso aqui, e percentual de cada segmento da sociedade em cada espaço de participação social. Isso aqui eu já falei, né? Participação social. Aí eu fiz o estudo aqui de cada um, né, nos documentos, como eu falei para vocês, e dei uma caracterizada nos PPAs, quer dizer, peguei os elementos centrais dos PPAs para ver qual era essa relação com a questão da transparência e da participação. Então, o PPA do Lúcio Alcântara, ele começa com o lema Movimento Ceará, Cidadania, crescimento com a inclusão social. Todavia, todo o movimento que ele faz, tentando incorporar a sociedade civil nos debates sobre PPA, ele chega à conclusão que só poderá fazer o que é o Ceará possível. Então, depois que surgem as propostas da sociedade, eles fazem uma triagem de acordo com o que eles definiram, né, porque todos esses planos são interessantes. Primeiro, eles definem as suas grandes prioridades, certo? E depois faz a triagem, certo? E, quer dizer, as grandes prioridades não são definidas pela sociedade, são definidas pelo staff técnico-burocrático, né, a partir da clarividência desse staff, e daí eles envolvem a sociedade civil e depois eles ajustam ao que foi pré-estabelecido.
Então, se montou a estratégia de participação deles, a estratégia Estado a serviço do cidadão, né, utilizam, assim, uma terminologia bem impactante, né, Estado a serviço do cidadão, certo? Que veio, primeiro, com reestruturação e mobilização institucional, onde se criou a Secretaria Extraordinária de Inclusão Social, né? Ou seja, a SIM, né? Secretaria de Inclusão Social, que ela ia tocar essa questão da relação com a sociedade civil, inclusive criando observatórios, né? Foi até uma inspiração para nós, na época, uma reunião que teve no Banco Nordeste, para criar o observatório da gente, certo? E o IPES, né, que substituiu o IPLANCE e o SED, certo? O segundo, a estratégia nessa parte de participação social foi acompanhamento e avaliação de metas e indicadores de inclusão social, que era definido pela Secretaria, pela SIM, né? E efetivar a gestão compartilhada, participação e controle social, criação da rede de controle social e elaborar avaliações anuais do plano. Já o primeiro governo Cid Gomes, o lema é um novo jeito de fazer, quer dizer, né, o slogan, novo jeito de fazer, participativo e regionalizado. Então, as estratégias, oficinas com representantes de cada região e a avaliação das propostas pelo governo, criou o Fórum Ceará e Planejamento Estratégico até 2027. Eles aqui estendem o planejamento de 4 anos e fazem uma coisa mais de longo prazo, até 2027. Talvez ele estava esperando ser reeleito, né? Então, ele faz até 2027. Transparência, cria a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria e utiliza a internet como meio de transparência, né? E faz 2 tipos de avaliação, uma no meio e no final do plano. Ora, ele continuou no governo, então nós tivemos continuação, né? Óbvio. Mas ele cria novos instrumentos, como diretrizes para o plano de governo, a Carta dos Municípios Cearenses, o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Sustentável e o relatório do 4º Fórum Estadual de PPA Participativo e Regionalizado, 2010. Isso tudo, né, com várias etapas de participação, indo para o interior, etc, etc. Por fim, já que a minha apresentação estava prevista ser bem breve, já estou me estendendo, né? 3 minutos dá para falar nessas 2 bichas aqui, certo? Então, a discussão, né, as discussões que eu vi ao longo dos textos, né, lendo os textos e comparando, ênfase excessiva, repetidamente, a gente sente aquela necessidade de falar na participação democrática nos textos, certo? Ao controle social e à transparência. Então, todos eles são enfáticos em falar nisso, na Constituição, como vias de legitimação, certo? Conotação de crítica à forma de planejar do antecessor. Então, sempre um governo que entra, né, faz crítica ao antecessor, né, e todos consideram que foi ele que rompeu com a forma autoritária, aquela forma autoritária e conservadora de planejamento, certo? Do planejamento tradicional, como na realidade não foi, né? O Lúcio já começa com participação social e tudo, e o Cid não rompeu, de certa forma, né? Que, se a gente for atrás, foi muito mais o Lúcio. Né? Então, mas cada um diz que foi eu que fiz, né, planejamento de uma forma sutil, coloca nos planos. Né? E participação e controle social, bem como a regionalização, estão previstos na Constituição, aquilo que eu falei, portanto, não se constitui nenhum mérito, pois é obrigação. E uma coisa muito séria, que a gente já conhece há muito tempo, que é a questão da descontinuidade dos planos das políticas públicas, principalmente quando há mudança de grupo político no poder. Então, quando há mudança de grupo político, aí pode esperar que os caras desmancham o que fizeram, ou mudam os títulos dos projetos, das pesquisas, quando são mais ou menos, né, legitimados pela sociedade, e mudam o slogan e colocam seus carimbos. Né? Então, isso é sério, o bloco político. Então, o bloco político do governo das mudanças. Aí tem aí o governo do Lúcio Alcântara, que é um governo de transição, aí vem o bloco político do Ferreira Gomes, desmancha aquilo. Bom, tem um Camilo agora, vamos ver o que é que vai dar daqui para frente. Certo? Reformas administrativas, mudanças no sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação, e principalmente nos objetivos e estratégias de desenvolvimento, são realizadas sem necessariamente, isso que é mais sério,
né, estarem vinculadas adequadas às dinâmicas socioeconômicas e às demandas da sociedade. Quer dizer, você não muda plano, ou muda estratégia, ou muda coisa, sem estar vendo a sociedade, sem estar vendo a dinâmica da sociedade. Né? Não é mudar por mudar, você muda para onde é que está indo, onde é que o Estado está se desenvolvendo, onde é que a gente tem que focar, onde é isso, aquilo. Né? E as demandas da sociedade. Então, é assim que se deve trabalhar. Né? E não para dizer, não, eu quero que seja assim, seja assado. Não é bem por aí. Né? A participação social na concepção, execução e acompanhamento e avaliação dos planos são distintos entre os governos, certo? Em 2003 e 2007. Um ponto a destacar é a referida à representatividade da sociedade civil na concepção, acompanhamento e avaliação dos planos. Todos os governos são conscientes em afirmar que ela é plena, então todos eles, nos seus planos, dizem assim, na participação plena da sociedade, né? Interessante isso. Né? Aí, Botora, comumente as diretrizes e os grandes eixos estratégicos, já falei isso, são previamente definidos pelos staffs das equipes governamentais, como podemos aprender pelo documento do IPES 2013, que então buscam consenso e legitimação política por meio do processo participativo. Há também a questão da assimetria do conhecimento, isso é fundamental, certo? A simetria do conhecimento é fundamental, porque a simetria do conhecimento técnico da informação. Olha, técnicas de planejamento, orçamento e gestão, disponibilidade de dados e informações e o domínio analítico para se analisar. Olha, a gente está no observatório, a gente pega a informação, como é que a gente vai analisar essa informação e tal, né? Como é que a gente vai transmitir isso para a sociedade, como é que a gente vai interpretar os fenômenos. É difícil. Agora, imagina para a sociedade civil, que não domina essas técnicas, não domina essa base conceitual e teórica, etc. Né? Então, fica muito mais difícil, certo? Então, isso fica muito apropriado, fica muito sob domínio dos grupos dirigentes, né? Dos grupos dirigentes das pessoas, de quem realmente conduz as políticas. Né? E isso coloca, certamente, os representantes da sociedade civil em posição vulnerável frente às estratégias que procuram conferir viabilidade política aos PPAs. Dessa forma, por mais que se procure equilibrar em termos numéricos, porque a questão da participação, eles colocam muito em termos numéricos, tanto paridade, 60%, 40%, né? Mas não é, né? Você tem que ver quem é que está participando né? Quem está nessa participação. Né? Ou proporcionais segundo os critérios de representatividade participativa, deve qualitativamente atentar para os vetores de peso dos participantes delegados. Né? Aí, vídeo PPA 2008-2011, isso eu captei lá. Vetor de peso é um termo muito forte do Planejamento Estratégico Nacional de Carlos Matos. Aí eu coloco aqui justamente a questão das participações. Eu boto... eles colocam 40% para os membros do governo e 60% para a sociedade civil. Só que nesses 60% da sociedade civil você tem 20% de empresário, né? Sem falar na igreja, sem falar nos sindicatos, etc., que são grupos presas, faces do jogo político, né? Clientelística, etc., etc. Aí como é que ficam as demandas da sociedade civil? Fica difícil, certo? Então, é complicado. E aí sai com toda a questão do discurso, da participação plena, da transparência, etc. Né? E, para concluir, isso aqui eu achei muito interessante, do Carneiro, né? Que tem nesses textos que o Celso trouxe ontem para nós, que ele diz assim, quaisquer que sejam os canais adotados, o Carneiro fez uma análise dos PPAs aí dos estados, certo? Quaisquer que sejam os canais adotados, o alcance da participação no tocante à efetiva incorporação das demandas manifestadas pela sociedade na programação do PPA revela-se muito restrito. Em alguns casos, a participação é meramente informativa, em outros, consultiva. Quando consultiva, sugestões e demandas constituem apenas subsídios a serem considerados na formulação do documento, sem um compromisso formal de acatá-las. Isto posto, pode-se afirmar que a participação social no âmbito dos PPAs estaduais se presta mais à aprendizagem democrática do que a tornar o conteúdo dos documentos produzidos mais permeável à manifestação das preferências e interesses da sociedade.